Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, declaro iniciar os trabalhos. Convido o vereador Vilmar Sudoski para que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Meu Deus, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos nutrem sobre mim. Amém. Amém. Quero aqui cumprimentar todos que se fazem presentes essa noite, em nome do atual presidente do Clube de Caça, Tiro e Pesca, Major Thomas Vieira, Roberto André Rosa. Em seus nomes, quero cumprimentar os demais que se fazem presente aqui. Também a todos aqueles que nos acompanham pela internet. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, professor Osmar, que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores e vereadoras. Boa noite a todos que nos assistem, especialmente em nome do Roberto, todos do Clube de Caça e Tiro. Cumprimentar também as pessoas que nos assistem através das redes sociais. Expediente do dia 20 de 6 de 2022. Comunicação do Gabinete do Prefeito encaminhando o termo de convênio número PMC 07-2022. Indicações. Indicação número 133/2022, de autoria do edil Vilmar Sudoski, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de Planejamento, a reforma dos abrigos de passageiros da Avenida Expedicionário. Indicação número 134/2022, de autoria da vereadora Silmara Gontarek, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, melhoria com colocação de material na estrada de Entre Rios, próxima à propriedade do senhor Pedro Padilha. Indicação número 135/2022, de autoria do edil Marcos Homer e das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de Planejamento, a manutenção da iluminação da Praça Lauro Miller, em especial ao local do Parque Infantil. Indicação número 136/2022, de autoria do edil Gilmar Martins de Souza, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção na Estrada Geral do Parado, passando por Taunay, Papuã, sentido Paula Pereira, também na Estrada Matão, passando por Santa Rosa e Boa Vista. Indicação número 137/2022, de autoria do edil Gilmar Martins de Souza, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada a recuperação da Estrada Geral da Paciência dos Neves, que dá acesso à propriedade da família do senhor Orley Moreira. Indicação número 138/2022, de autoria do edil Gilmar Martins de Souza, que solicita ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Edmilson Verca, secretário municipal de obras, para que seja realizada a manutenção das ruas do bairro Jardim Santa Cruz. Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para falar sobre matérias lidas no expediente. Não temos ninguém inscrito, senhor presidente. Eu quero aqui só fazer um relato das indicações que eu apresento esta noite. São direcionadas à Secretaria de Obras, qual faz a manutenção nas nossas vias públicas. E devido a esses dias que deu essas chuvas,
causou problemas em alguns pontos das nossas estradas. Cito hoje a estrada geral do Parado, que dá acesso à comunidade de Taunay, Papuã e vai até a sede do distrito de Paula Pereira. Também a estrada vicinal, que dá acesso passando pela localidade de Matão, Santa Rosa e Boa Vista. A necessidade de fazer a manutenção com urgência. Também a manutenção nas ruas do loteamento Santa Cruz e também uma estrada que liga próximo à ponte da Paciência dos Neves e que vai até a residência do senhor Orley Pereira. Devidamente, são alguns pontos bem críticos, onde eles não estão tendo passagem nem para levar o filho para a escola devido à chuva que deu e o famoso borrachudo que ocorreu na estrada, que não passa mesmo. Então, peço atenção da Secretaria de Obras, em nome do secretário senhor Edmilson Luiz Verca, para que tome as providências com urgência. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se tem vereador inscrito para fazer uso da tribuna. Não temos nenhum vereador inscrito, senhor presidente. Nesse momento, eu convido o senhor Júlio César de Souza a fazer o uso da tribuna. Senhor presidente da Câmara, Gilmar Martins de Souza, conhecido carinhosamente como senhor Gil Baiano, senhor professor Oleskovski, desculpa, e senhor Maurício Zimmermann, senhores vereadores e caríssimos canoienses. Eu venho aqui, essa noite, dentro da ideia da proposta de lei que facilita a necessidade, a efetiva necessidade para o porte de arma para atiradores esportivos. Eu vou falar um pouco rápido da minha experiência. Eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro, a qual servi durante 34 anos. E tenho mais ou menos 38 anos de experiência com tiro esportivo. Eu sou árbitro da Federação Internacional de Tiro Esportivo e do Conselho Internacional de Esportes Militares, também da Confederação Brasileira. Sou diretor do clube aqui, o Major Vieira, e estou aqui para explicar um pouco da efetiva necessidade. Eu, como oficial, por lei, tenho direito a porte de arma. Mas veja bem uma situação. Eu tenho direito ao meu porte de arma, mas a arma que eu transporto hoje, dada com a competição, por exemplo, vou muito em competição no Rio de Janeiro. Essa semana passada mesmo, eu estava no final de semana em Caçador, numa etapa do campeonato catarinense, válido pelo brasileiro também. Mas, ao mesmo tempo, estava acontecendo uma competição grande em São Luís do Maranhão. Se eu fosse em São Luís do Maranhão, como eu já fui várias vezes em competições lá, eu estaria saindo de lá hoje, pegando um ônibus, um avião, chegando em Curitiba, de Curitiba me deslocando para minha casa durante o dia ou durante a noite. O meu porte de arma está garantido, tudo bem. Mas existe uma insegurança jurídica em cima do que é porte e posse de armas. Com a efetiva necessidade do porte de armas, vai ficar subentendido que transportar as armas de uso esportivo não é crime, né? O que está acontecendo hoje? Hoje, a Polícia Federal, um delegado da Polícia Federal é que decide se tem direito a porte de arma ou não. Esse delegado da Polícia Federal está em Joinville, está em Blumenau, está em outros locais. Até 1987, não, desculpa, 97, esse porte de arma funcional era dado... Funcional não, desculpa.
o porte de arma individual era dado pelo delegado da nossa cidade, né? O delegado das cidades, os delegados locais. O delegado local, sabendo ou não se o cara é mau elemento, ele vai saber, né? Hoje é um delegado que não conhece. Aqui, se um cara é um mau cidadão, mas nunca teve nenhuma passada na polícia, mas se sabe que é um mau cidadão, o delegado da polícia não ia dar o porte de arma para ele. O que acontece hoje? Se eu sou parado, voltando à história, se eu sou parado pela polícia rodoviária, como atirador só, eu tenho hoje, pela lei, o porte de trânsito. Mas se eu tiver que sair do carro para ir no banheiro, num posto de gasolina, eu não tenho direito. Quer dizer, o porte é meu, o porte é do carro. Né? Se eu vou dormir num hotel, eu tenho que deixar a arma dentro do carro? Não posso sair da arma. Então, essa insegurança jurídica que nós temos hoje, que é um problema, um grande problema. Né? Então, hoje, com essa moção dada à lei estadual, isso vai fortificar que diversos estados já estão fazendo a parte que é para ter sido feita pela nossa Câmara Federal. Então, nossos estados estão tomando iniciativa. Que as leis estaduais, queira ou não queira, para certas funções federais, têm muito valor. Né? Vocês têm que ver o seguinte, eu não sei se você sabe como é o processo de requisição de um chamado CR, né, que é o Certificado de Registro. No caso, o elemento tem que passar toda a Justiça Estadual, Federal, Justiça Militar Estadual, Justiça Militar Federal. Não pode ter nenhuma briga de vizinho. Ele passa por um crime. Depois disso tudo, o Exército vai conferir tudo isso aí. Aí você vai falar, pô, qualquer um vai comprar uma arma? Não. Isso eu acho até antidemocrático porque é caro, é um processo caro, né? Eu trabalhava na Academia Militar das Agulhas Negras e lá tem uma frase na sessão de tiro que chama assim: tiro, dever do militar, esporte para todos. E na verdade não é. Mas voltando à nossa efetiva necessidade, se uma pessoa que passou por esse crivo todo, depois de passar exame psicológico, a vida dele é investigada toda, esse cara não pode ter um porte de arma? Esse é o problema. Então, esse crivo todo, você não está lidando com pessoas inconsequentes e irresponsáveis. A Federação Internacional de Tiro foi criada em 1908. Não existe um caso de morte ou tiro acidental dentro do esporte. Vou só esclarecer o seguinte, o que se chama-se o esporte de tiro? Tem o tiro esportivo, que seria o tiro olímpico, e demais tiros que são esportes também, mas não é só questão de semântica, não são esportivos, que é o tiro prático, é o tiro de armas históricas que está sendo criado no Brasil hoje, que é por pólvora negra, é o tiro chamado tiro de hélice, que o nosso clube aqui se destaca, né? Que é a Confederação Brasileira de Tiro e Caça. É o antigo tiro ao pombo, que já foi um esporte olímpico, né? Inclusive até a Olimpíada de Paris em 1914, eu acho. Resultado, já foi um tiro olímpico. Hoje, o pombo e tal, essa é outra celeuma. Mas hoje o nosso clube se destaca com isso aí, tem grandes atiradores, se destacando até no meio nacional. Atletas nossos aqui são diretores da confederação, quer dizer, nós temos uma boa entrada em todo o esporte brasileiro. Então, voltando ao tiro esportivo, nunca houve um acidente, o tiro acidental. Eu trabalhei nos Jogos Pan-Americanos em 2007, no Rio de Janeiro. Aí o jornal o Globo fez qual eram os esportes mais perigosos. O tiro era o segundo esporte menos perigoso, né? E eu já assisti isso na televisão, lançamento de dardo, acertarem perna de juiz, lançamento de martelo, acertarem a plateia, acertar a pessoa da assistência. Quer dizer, então, e o tiro não é o caso, que ia acontecer isso aí. Então, eu rogo aos senhores de fazer uma moção positiva em relação ao porte do atleta, o porte de transporte do atleta, junto à Assembleia Legislativa Estadual.
Estou à disposição a qualquer pergunta, qualquer dúvida. Senhores vereadores. Eu com a vereadora Juliana, quando recebemos esse pedido, a gente acatou de pronto e de imediato, né? E realmente eu sei quanto que é complicado para a gente fazer o nosso CR, o nosso CAC, então eu sei a legislação. Que devo até estar com o meu aqui. Ah, tá aqui. Vai. Eu sei o quanto que é complexo a legislação, tudo que a gente passa para todas as avaliações que a gente tem. E foi importante até o senhor deixar bem claro a questão que esse porte vai ser pro atleta mesmo, né? Sim. E até com uma proteção do seu próprio acervo, né? Então você portando ele, você vai estar protegendo o acervo. E quem já trabalhou com qualquer tipo de esporte sabe no Brasil o quanto que é penoso para você manter o teu equipamento, certo? Então é penoso. Eu digo assim, já fui competir várias vezes quando eu praticava skate, né? A gente chegava, tinha que deixar qualquer tipo de mala, né? A gente deixava roupa, a gente deixava qualquer outra coisa. O skate, a gente levava tira-cola, porque se a gente perdesse aquilo lá, a gente perdia a capacidade nossa de competir. Então imagine, você pega um avião, do nada se extravia uma mala, você chega daqui até Portugal para competir e cadê o teu equipamento, né? Pensa a garantia de você como atleta em poder portar esse equipamento. Então é muito importante isso. Então essas dúvidas que a maior parte da população tem, porque hoje existe muita falácia sobre o assunto, existe muita falácia e é importante que a gente tire essas dúvidas e saiba diferenciar o que é o atleta, o que é a posse da arma, o porte. Então são termos parecidos, mas que são muito diferentes. Então bem importante a participação do senhor aqui hoje, né? Então tirando essas dúvidas, e pode ter certeza que vai ter nosso apoio aqui na Câmara de Vereadores, pelo menos meu, da vereadora Juliana. Nós somos apoiadores do esporte em si. Eu acho que foi muito bem-vinda a sua fala aqui, porque elucidou várias questões que geram dúvidas, e a gente sabe que essas dúvidas, das dúvidas que saem os boatos e dos boatos saem as mentiras. Seria isso. Só complementando o que o senhor disse, em relação ao acervo, né? Hoje você tem um equipamento. Se você perde um equipamento, um jogo de camisa, uma bola, é uma coisa. Agora, se você for roubado um assalto, estão te levando armas. E essa arma sim pode entrar na ilegalidade, né? Só uma questão de controle de armas. Recentemente, na primeira quinzena de maio, eu tive uma competição internacional chamada Surdo Olimpíadas, que é igual da Olimpíada para a Olimpíada, só que só para deficientes auditivos. E eu sou especializado em chamado equipamento control. Eu faço a checagem do equipamento se está dentro das regras. E eu vi um documento de transporte, seria um equivalente à nossa guia de tráfego aqui no Brasil, o senhor deve saber muito bem o que seja, da Arábia Saudita. Uma guia internacional. E era assinada pelo presidente da Confederação de Tiro lá. Nenhuma autoridade, ele não é uma autoridade policial, não é uma autoridade do Estado, é simplesmente uma autoridade esportiva, e ele que assina, dadas as facilidades, né? Isso aí é uma coisa que a desburocratização, né, seria muito interessante. E ao mesmo tempo, meu tempo estourou aqui, mas eu vou sugerir botar um sonho dentro da... Eu não sei se vocês sabem, pelo meu sotaque, eu não sou daqui, né? Eu escolhi as Canoinhas para se morar e se viver, que é qualidade de vida, e também por causa do tiro, que eu fiz muitos amigos aqui e resolvi, quando fui para a reserva no Exército, servi em 3 barcos, ficar por aqui mesmo. Mas eu acompanho muito o esporte aqui em Santa Catarina e deixar um sonho, de quem sabe sediar um JASC daqui a alguns anos. Eu deixo um sonho para vocês aí, que é um sonho meu também. Obrigado. Pois não. Esse esporte, por muitos, não são aprovados. Tem um medo, porque se trata de uma arma. Eu não sou tão velho, mas também não sou tão jovem mais. Mas eu tenho lembrança que bem no passado não existia o CAC aqui na nossa região.
não existia porte de arma, mas existiam muitas pessoas que iam trabalhar com uma arma de pendurado na cinta. E não ocorria tantas mortes, assassinato, como ocorre, né, nos dias de hoje. Mas aonde que está relacionado o crime? Aonde que, com CAC ou sem CAC, né, vão ter arma? É na circulação do tráfico de droga, onde eles vão adquirir, de uma forma e de outra vão ter. Esse PL que está para ser apresentado lá na Assembleia é muito interessante e é bom que seja aprovado mesmo. Porque assim, ó, como o senhor falou agora, tem autorização para ter arma no carro, né? Mas se você vai viajar e alguém invade sua casa, né? Na casa você não pode ter. Você tem o transporte da sua residência até o clube. Se você saiu fora da rota e não está indo, vai ter problema também, né? E se você desembarca do carro e vai ao restaurante, a um hotel, você tem que deixar lá. E hoje em dia, ele sabe que há muitos que pode ficar sem a arma e cidadão pode estar armado, um cidadão que não é um cidadão do bem. Não preparado para tal. Não está preparado. Todo que pretenda adquirir uma arma, ele vai passar por todo esse processo, né? E é como o senhor falou, não é qualquer um. Ele vai ter que passar por exame psicológico, ele vai ter que passar pelas negativas da justiça, e se tiver alguma coisa, uma briga de vizinho que conste lá, ele já também não vai poder, né? Então, o cidadão do bem, principalmente esses que estão relacionados a um esporte, né? Só complementando o que o senhor falou, esse termo CAC, o CAC, ele foi a sigla, né, que chama colecionador, atirador e caçador, né? Isso é um item do R105, foi criado em 1936, já existia esse termo como um título, mas sempre houve a necessidade do chamado CR, Certificado de Registro. A gente então não era chamado de CAC, nós somos chamados de atiradores. Hoje nós temos 1.200.000 CRs. O meu CR é abaixo de 10 mil, é 9 mil e pouquinho, né? Então, eu sou meio velho. Então, antigamente, esse termo foi usado mais pela imprensa, e foi uma forma também de meio que se separar, juntar um grupo, se dividir ao CAC, ao cidadão. E o CAC simplesmente é um cidadão que gosta de atirar, como sempre houve isso, né? Eu fui criado na minha casa, que o pai ou o avô não tinha uma Flaubert, não tinha uma 12 dentro de casa, isso era normal. Eu morava no Rio de Janeiro. Só uma curiosidade, em nossa cidade nós temos 4 lojas que vendem armas. Nossa população hoje tem 55, 60 mil, né? 54, mais ou menos. O senhor tem uma noção de quantas lojas de arma tem no Rio de Janeiro? Alguém sabe quantas lojas de arma tem no Rio de Janeiro? Nenhuma. Não existe loja de arma no Rio de Janeiro. Não existe. Na cidade do Rio de Janeiro não existe loja de arma, feita um decreto do seu, na época, César Maia, acabou com as lojas. Então, a cidade mais violenta, talvez, do mundo, acho que é a terceira, quarta, não tem uma loja de arma. Então, nós, fim de semana agora, vimos uma desgraceira acontecendo na nossa cidade, não foi usada arma de fogo. Então, quem mata pessoas são pessoas. A arma, nada. Se não for uma substância perigosa radioativa, você não chegar perto, ela não vai te matar, né? Mas é isso aí. Eu não queria tocar nesse assunto em relação à violência, mas a verdade é essa. Um grande medo hoje é a violência. Mas a violência são pessoas que fazem violência. O louco, o tarado, pode mudar todo mundo para ser todo, mas sempre vai existir o tarado e sempre vai existir o louco. E todo mundo quer se defender da sua família com esse tipo de gente, né? À disposição ainda. Senhor presidente, se me permite. Muito obrigada. Então, boa noite aos colegas, às vereadoras, os vereadores, ao senhor presidente, a todos que se fazem presente na noite de hoje, especialmente aqueles que são praticantes do esporte e utilizam do nosso clube aqui em Três Barras, né? A maioria três barrenses, canoenses.
e especialmente para o Júlio, que está utilizando a tribuna hoje para explicar um pouco melhor para a comunidade o que se trata, né, o esporte. E eu acho isso muito importante, porque gera sim um tabu quando a gente fala em arma de fogo, principalmente pelo último ponto que você destacou, que as pessoas vinculam muito, né, o esportista, o desportista, aquele que utiliza da arma de fogo para praticar um esporte, né, e tem todas as regulamentações, aptidão para atirar, controle de munição, controle de arma, registro de tudo que ele faz na posse da sua arma legal, registrada. O clube, então, tem uma rigorosa fiscalização também para que ele possa funcionar, né, para que ele possa estar de portas abertas. Mas quando a gente fala em violência, e se a gente for falar em violência com arma de fogo, com toda certeza, os números nos mostram que mais de 90% desses crimes ou qualquer ato violento que vai acontecer com arma de fogo não é com uma arma registrada, uma arma legal, uma arma do CAC, uma arma daquele que tem a responsabilidade, o critério, a fiscalização da Polícia Federal, da Polícia Civil, enfim, de todas as instituições que realizam a fiscalização e querendo ou não, tem o controle, né, da arma e da munição que o CAC vai utilizar para o esporte. E vejo isso muito como algo importante de ser debatido, né? É uma questão, como eu comecei a minha fala, uma questão que ainda gera muito tabu, mas nós temos aqui, pertinho da gente, um clube muito qualificado, de muita responsabilidade, que eu sou frequentadora junto do meu marido, e que a gente sabe o quanto todos aqueles que praticam esporte têm responsabilidade com o seu equipamento, com a sua munição, com o esporte em si, né? Como qualquer modalidade esportiva, o tiro também, né, o esporte que envolve a arma de fogo, ele também detém de técnica, de habilidade, e isso é muito importante. Então, as pessoas entenderem, conhecerem melhor o esporte e entenderem que aquele, né, que se dispôs, como bem o Júlio disse, a passar por um pente fino na sua vida pessoal, para poder ter o seu porte de arma, para poder comprar munição, né, ele na sua esmagadora maioria, aquela pessoa de bem, responsável, que realmente vai utilizar daquilo para praticar o seu esporte. E eu acho isso de extrema relevância para a gente mencionar, e por isso fizemos a moção de apoio ao projeto, então, do deputado Gessé de Faria Lopes, que tramita aqui na Assembleia Legislativa, para que realmente o esporte, né, com arma de fogo seja considerado, sim, uma atividade de risco e dê mais segurança e tranquilidade para o desportista. Então, obrigada, Júlio, pela sua explanação. Foi muito importante trazer esse assunto para mais perto da comunidade, e a Câmara de Vereadores, a tribuna, é para isso, é para trazer os assuntos da comunidade mais perto do povo. Muito obrigada. Só complementando o que a senhora falou, existe a lei de pente fino. O Exército vai até a sua casa para inspecionar a sua casa. Tem isso também, tá? Eles vão lá, eu mesmo, era da casa, vão na minha casa lá, ó, é segura, não sei o quê. Aí tem o seu vizinho olhando com uma viatura parada fora da tua casa. Não é que seja constrangedor, para mim isso é normal. Mas você vê, para algumas pessoas até tanto quanto constrangedor. Então, vamos dizer como é que o negócio é rigoroso. O nosso clube aqui, nós temos mais de 70 anos funcionando, né? Poucos clubes têm essa longevidade, né? E uma entrada muito grande na população também. Senhor presidente, eu sou, acho, leigo, não conheço nada, como acho que a maioria das pessoas com quem eu convivo, e nessa condição eu tenho que agradecer a presença dos senhores que estão hoje aí, já que é um projeto que vai ser votado na Assembleia Legislativa, para dar publicidade, para que todos nós tomemos conhecimento. E quando um projeto vai ser votado, tem que ter o conhecimento do povo e esclarecer tantas coisas que o senhor nos colocou hoje aqui que eu não sabia. E essa Casa de Leis tem por obrigação dela divulgar e difundir todos aqueles projetos que vêm de encontro à sociedade.
Então, o senhor foi muito feliz nas suas falas. Tomara que esse projeto, em todas as câmaras de vereadores de Santa Catarina, tenha uma pessoa como o senhor que chegue e explane e coloque esse projeto que está em debate, que a partir de agora queria estudar o projeto, já veio aqui para a Câmara, né? Eu não vi ainda, mas quero ver o projeto, quero estudar e, quem sabe, debater e dar sugestões. Então, da minha parte, muito obrigado. Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, colegas vereadoras, funcionários da casa. Boa noite especial ao público que nos acompanha presencialmente. Em nome de meu amigo aqui, André Rosa, do Alan, praticantes do esporte, e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Júlio, com muita alegria e satisfação que a gente o recebe aqui hoje, porque você vê a preocupação de um profissional totalmente qualificado quanto a essa ausência jurídica de uma legislação que realmente ela dê suporte efetivo ao praticante desse esporte. Então, o senhor pode ter certeza que, pelo menos desse vereador, até já pretendo assinar junto essa moção de apoio, a qual eu não tive conhecimento durante o dia. A gente recebe, no período da manhã, o que vai acontecer na sessão de segunda-feira, assim como recebemos hoje o que vai acontecer na sessão de terça. Então, eu não tinha ainda esse conhecimento de que o senhor iria usar a tribuna, mas pode ter certeza que somos apoiadores, sim, e queremos que seja preenchido esse vácuo que existe dentro da legislação para que todo atirador esportivo ele tenha, sim, a sua segurança quanto à segurança pessoal, ao seu patrimônio, e que ele possa transitar e realmente deter não só a posse, mas sim a necessidade do porte dessa arma a qual o atirador possui. Muito obrigado mesmo, Júlio. Eu sou filiado a um clube também, né? E não sei se eu sou tão bom assim, mas que eu atiro. Minha mulher te melhor que eu. O clube aqui tem informação que está com 70 e poucos anos já de fundação? Desde 1947, né, André? 47, né? 75 anos. 47. O clube originalmente era aqui em Canoinhas, né? Depois foi lá para Três Barras, né? Essa é a história. Eu só peguei o barco andando já. O clube ficou desativado alguns meses, e eu já entrei nessa nova fase do clube, né? Como sócio. O senhor pode fazer suas considerações aí? Não, eu queria agradecer, né? Todas as perguntas foram muito interessantes, né? A chance que um esporte tão perseguido foi dado a oportunidade. Questão de formação também, outras câmaras até tem leis municipais, por exemplo, Indaial fez uma lei municipal sobre efetiva necessidade, né? Outros municípios fizeram também, mas a ideia é você ter um estado todo para cobrir talvez uma pequena falha, um lugar outro ou não. Eu agradeço a oportunidade aqui, o clube agradece. Estamos convidados lá a você participar do nosso clube também. Obrigado, boa noite. Nesse momento, passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Senhor presidente, quero cumprimentar o senhor, cumprimentar os senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia, especialmente os associados do clube de Cacetiro, né? Não me manifestei naquele momento, mas quero dizer aos senhores que eu não sou contra a arma de fogo. Eu acho que o homem de bem, a pessoa de bem, tem que ter. Eu sei que o que está se falando aqui hoje é relacionado ao esporte, uma arma esportiva, mas o bandido tem a arma, por que a pessoa de bem não pode ter, né? Então, meu voto é favorável com toda certeza.
E se não é para ter, que não se produza, né? Então, que não se produza arma de fogo para ninguém, daí não vai ter. Senão, se dá para um, se dá para o João, se dá para o Francisco, dê para o Chico também, né? Então, mais ou menos isso. Porque o bandido, ele não registrou, não documentou, não fez nada. E o homem de bem, ele, uma vez que ele registrou essa arma, comprou registrado, e ele só vai comprar registrado, ele não vai comprar de outra forma, sempre o CPF dele vai estar vinculado a essa arma, em qualquer momento. Cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Boa noite a todos. Senhor presidente, quero solicitar a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei 26 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens inservíveis e dar outras providências. O município de Canoinhas tem muitos materiais e que esses materiais são descartáveis já nos dias de hoje, não tem sua utilidade ao município. Muita coisa é sucata, é ferro velho, né? E também algumas coisas ainda aproveitáveis e que o município possa, então, executar a venda disso. Nós precisamos autorizar para que o município possa fazer esse leilão desses bens, né? Para que seja, então, descartado. Eu estive, senhor presidente, lá no Parque de Exposição, e está lá aquele ginásio, o nosso ginásio lá, com muita coisa lá dentro, para juntar rato, então isso precisa ser tirado fora mesmo, precisa ser eliminado. Então, ser feito um leilão e limpar tudo aquilo que está lá. Senhor presidente, se o senhor entender que é possível colocar em plenário para deliberar e nós votarmos em primeira votação no dia de hoje, fica à sua disposição. Muito obrigado. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação o projeto de lei número 026/2022. Está em discussão? Já discutido aí pelo vereador Vilmar. Eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado, está incluído na ordem do dia para a primeira votação o projeto de lei número 26/2022. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 26/2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens inservíveis e dar outras providências. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 26/2022. Passamos aos requerimentos. Solicito o segundo secretário que efetue a leitura. Requerimentos. Requerimento número 175 de 2022. De autoria da vereadora Juliana Maciel, do Dil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao deputado federal Gessé de Faria Lopes, apresentando moção de apoio ao projeto de lei número 0006.7 de 2022, que reconhece o risco de atividade e a efetiva necessidade do porte de armas de fogo ao atirador desportivo integrante de entidades de desporto legalmente constituídas, nos termos do inciso 9º do artigo 6º da Lei Federal número 10.826 de 2023. Eu coloco em discussão. Senhor presidente, Com a palavra. só solicitar que seja incluído o meu nome nesse requerimento. Da mesma forma, eu solicito que eu possa assinar devidamente ser filiado a um clube também. Eu Está à também, disposição de todos. também gostaria de assinar. Então, de toda idilidade. Está em votação. Quem aprova permaneça como está, ao contrário se manifeste. Está aprovado o requerimento 175. Requerimento número 176 de 2022. De autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, considerando o grande número de animais abandonados e a iniciativa reservada ao Poder Executivo na matéria. Solicito que promova os estudos e a viabilidade de enviar a esta Casa Legislativa projeto de lei que autoriza a instituir o programa Banco de Ração e Utensílios para Animais, no município de Canoinhas, e da outras providências.
segue em anexo minuta de projeto, com o objetivo de subsidiar o Poder Executivo quando da elaboração do referido projeto. Tem discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, boa noite muito especial a todos vocês que estão presentes aqui hoje e a quem nos acompanha pelas redes sociais. Bom, mais uma vez estou enviando mais um anteprojeto para a Prefeitura de Canoinhas e eu confesso para vocês que eu me sinto nadando contra a maré, porque desde que eu assumi a função como vereadora, eu tenho mandado inúmeros projetos para a Prefeitura para que a causa animal seja vista, seja enxergada, então, pelo prefeito. Eu me sinto de mãos atadas porque o vereador, já falei outras vezes aqui, o vereador não pode fazer um projeto de lei que cause despesas para o município. Então, a gente não pode fazer um projeto de lei e votar aqui para que o município seja obrigado a fazer essas políticas públicas para diminuir o número de animais da rua. Então, nós só podemos fazer o anteprojeto, enviar para o prefeito e ficar aqui na torcida para que o prefeito decida mandar o projeto para cá. Então, já falei inúmeras vezes que em março de 2021 eu mandei um projeto relativo a microchip, para que tenha o cadastro desses animais e a gente comece a localizar quem são as pessoas que abandonam. Esse projeto está parado desde então. Também mandei na semana passada um novo projeto, então, porque se o município não pode gastar R$ 5,50 com o microchip, que se faça um cadastro, o que se chama o CAD, Cadastro de Animais Domésticos, porque a gente precisa localizar quem está abandonando os animais da rua. Tá? Como já falei inúmeras vezes, é uma questão de saúde pública. Se a pessoa leva uma mordida de um animal ou pega uma doença, é saúde pública. É uma questão de segurança também, tanto em relação a cachorro e gato, como em relação a cavalo. Eu estou faz dias tentando falar com o prefeito que nem me responde no WhatsApp por causa de cavalo solto na rua. Então, assim, eu vejo que desde que eu estou aqui, a única coisa que foi resolvida, e nem foi resolvida ainda, em relação à causa animal, é que vai ter um mutirão de castração porque eu fui atrás de emenda com o deputado. E só isso até agora. Então, estou mandando mais um projeto aqui, estou implorando novamente para que a prefeitura abra os olhos, porque a vontade que eu tenho, sinceramente, é de pegar todos os cães de protetores independentes, do Grupo Resgates, da ONG Anjos de Patas, e levar dentro do gabinete do senhor prefeito. Porque está impossível e os voluntários não dão mais conta. Não seria isso, senhor presidente. Obrigada. Senhor presidente, Com a palavra. se a vereadora autora me permitir, eu gostaria de assinar junto. Eu tenho acompanhado tanto a causa insistente da vereadora Tati Carvalho na defesa, proteção dos animais, e a gente tem percebido, vereadora Tati, que é enxugar gelo. Nós acompanhamos municípios menores que Canoinhas, e vou citar um exemplo, Irineópolis, que tem lá uma política pública voltada para a causa animal, porque entendamos aqui que não se trata somente de uma causa animal, mas, como muito bem disse a vereadora Tati Carvalho, saúde pública e segurança pública. E tem um mito nas redes sociais que a causa animal é responsabilidade dos protetores de animais. Os protetores, eles vêm auxiliar as políticas públicas. De quem é a responsabilidade da execução da política pública, vereadora Juliana Maciel? Do Poder Executivo. O que cabe ao Poder Legislativo é a cobrança, a fiscalização para que as políticas públicas dever do Executivo seja cumprida. Temos percebido que é enxugar gelo, sim, que é chover no molhado, porque nada acontece. Vemos aí muitas famílias que acabam, vereador Marcos Homer, o senhor também como um protetor da causa animal, muitas famílias acabam até dividindo o seu alimento com os animais, porque acabam adotando, porque estão soltos nas vias públicas, e sem que o poder público, então, faça algo realmente prático. Eu acompanhei a vereadora Tati Carvalho
na busca de emendas parlamentares não é a responsabilidade do vereador, mas entendendo que podemos contribuir, então estive presente nas conversas onde a vereadora Tati Carvalho buscou essas emendas parlamentares. Estamos aguardando, então, esse projeto de castração, essa licitação, para que realmente aconteça. Mas não basta apenas a castração. Nós precisamos de políticas públicas voltadas para esta causa. E aí vai, então, contribuir para a saúde pública e para a segurança pública. Então, vereadora, eu gostaria de assinar junto e colocar à disposição também, se demais vereadores quiserem entrar conosco aí nessa causa, porque tenho acompanhado muito de perto agora, confesso que acompanho mais de perto em função da tua luta, Tati, e quero ser parceira dessa causa porque a causa é muito maior. Se outros municípios estão abertos para discussão, para a realização desta política pública importantíssima para uma cidade que pensa em desenvolvimento, tem que ser um desenvolvimento como um todo. Então, sou parceira dessa causa, sim, e se demais vereadores quiserem assinar, está à disposição. Senhor presidente. Com a palavra. Muito obrigada. Vereadora Tati, vereadora Zenilda, que acabou de utilizar a fala, também quero brevemente ressaltar, vereadora Tati, que nós que estamos mais próximas acompanhamos o teu trabalho de perto, a gente vê a tua dedicação e a gente também vê a quantidade de mensagens diárias que a senhora recebe em relação à causa animal. E hoje mesmo a gente presenciou um caso que eu gostaria de relatar de uma família, uma pessoa que pediu para a Tati buscar os 3 cachorrinhos que ela tem, porque ou ela dá comida para a família ou ela compra ração. E isso é um problema muito sério, gente. Problema muito sério que não está sendo levado em consideração pelo município de Canoinhas. Então, nós já falamos aqui várias vezes, eu já até perdi as contas de quantos anteprojetos você mandou, Tati, quantas reuniões você fez, da tua dedicação, para que tenha algo efetivo. E para ter algo efetivo tem que ter política pública. Para ter política pública, a prefeitura tem que trabalhar. Não tem outro jeito disso acontecer. Então, eu quero assinar junto, vereadora, e dizer que precisa sim que esse assunto tenha voz e vez no município de Canoinhas. Assim como nós recebemos diversas reclamações em pontos específicos da saúde, em questão de estradas, de ruas, a vereadora Tati recebe o triplo, talvez, por dia em relação à causa animal. Então, é algo preocupante, é algo que merece, sim, o respaldo e a preocupação do município, porque saúde e segurança pública são fatores e pilares de uma cidade. E a gente tem que trabalhar isso como deve, né? Então, vereadora, conte com a gente e se mais algum vereador também quiser assinar, reitero o pedido da vereadora Zenilda. Vereadora Tati, eu sempre costumo dizer que uma cidade ela é avaliada por 2 coisas, né? Se tem cachorro solto na rua e lombada, significa que o povo não tem cultura, né? Infelizmente, essa é a realidade de Canoinhas. Eu acho que tem que dar a César o que é de César, né? Eu creio que esse cadastro vai responsabilizar as pessoas. É a mesma coisa que a gente querer botar a culpa da criança abandonada em quem administra o orfanato, né? Equivalente a essa analogia. Então a gente tem que realmente insistir na política pública porque ela vai dar a responsabilidade de quem é responsável. Filho e bicho só tem se você puder ter, né? Ninguém é obrigado a ter. Ninguém chega na tua casa e faz voar um cachorro pra dentro do teu portão. Quer dizer, tá na casa minha da Tati, sim, mas tudo bem. Mas isso não acontece. Do mesmo jeito que o cachorro não nasce na rua, não brota lá na rua. Então essas políticas públicas, elas vêm de encontro a responsabilizar quem tem responsabilidade, né? Antes de existir o registro de pessoas, quanta criança era abandonada na frente de convento, na frente de igreja, né? Então, como que isso acabou? Que a gente conseguiu evitar? Através do registro obrigatório a partir do nascimento da criança.
né? Então, criança nasce no hospital, já é registrado, ali acabou, matou, né? Foi seu abandono. Então, o animal é a mesma coisa. Se a gente não tiver o registro rígido do animal, ele vai continuar sendo abandonado, né? Porque a pessoa, quando é pequenininha, é bonitinho, depois, quando cresce, começa a dar a despesa, não, vamos passar a responsabilidade para outro. Do mesmo jeito que deixa o pai no asilo, deixa o cachorro na rua e vai indo. O ser humano gosta de passar a responsabilidade dele para outro, isso é cultural, infelizmente. E num lugar que não tem cultura, tem que ser feito leis mais rígidas para controlar esse povo, né? Eu já acho que seria interessante até o próprio tablet que foi tanto falado aqui nessa casa, que foi comprado em 2017, 2016, sabe Deus quando, e até hoje não foi usado, porque até hoje eu vejo, coitado, as mulheres andando com aquelas pranchetas na rua. Pega o tablet, tira uma foto, pronto, tá feito o registro. Difícil que é fazer, né? Custo? Zero. Só carregar o tablet na... Ah, o tablet não dá para carregar, né? Não veio o carregador junto, né? Esse que é o problema. Mas tudo bem, carrega o tablet lá e coloca as informações e pronto, está feito um cadastro. Não tem estresse, não tem custo, mas é só ter o quê? Força de vontade. E não está tendo, gente. Infelizmente. Não é responsabilidade do voluntário. O voluntário vai lá, né? Ele faz o que ele pode, quando ele pode e com o que ele pode. Certo? Não é responsabilidade dele. A responsabilidade de manter esse cadastro é do poder público. Está lá na Constituição Federal. Inclusive, vem verba federal para isso. Então, que seja o feito. Seria isso. Senhor presidente, apenas para deixar aberto para os vereadores que queiram assinar junto esse requerimento com esse anteprojeto, e só para registrar aqui, que eu esqueci de falar na minha primeira fala, que a causa animal tanto é questão de saúde pública, que tem um estudo na Organização Mundial de Saúde, dizendo que a cada, se não me engano, a cada R$1 investido em castração, se economiza R$27 na saúde pública. Então, além de ser, né, uma questão de amor pelos animais, é uma questão de saúde pública, é uma questão de segurança pública, quando a gente pensa que esses animais podem gerar um acidente também. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente. Animais, cachorro, quem não tem na sua casa, né? Raramente uma residência não tem um cachorrinho, né? Eu acho que, de uma forma geral, tanto o município, quanto o Estado, quanto a União, tem que pensar um pouco sobre esse tema e fazer uma grande reavaliação do que precisa ser feito para nós diminuirmos o número de animais, entre aspas, sem dono, né? Porque as pessoas, o filho pede, o pai ou a mãe adquirem o animalzinho, ele insiste, pede, depois a família, o pai, a mãe acabam adquirindo esse animal, às vezes até pagando e até um preço razoável sobre esse animal. Mas no convívio do dia a dia, o animal tem suas causas também. Ele vai estercar, ele vai urinar, ele vai latir. E quando ele é bem novinho, ele é criança, como toda criança, né? Ele também acaba danificando as coisas de dentro de casa, roendo a sandália da esposa, o tênis da criança ir para a aula, viu? O animal, ele traz uma série de consequências futuras. Então, quem adquire um animal tem que ter consciência. E eu ainda sou da consciência, né? Que temos que conscientizar cada vez mais, né? Porque quanto mais se conscientiza e as pessoas entendem que o animal ele precisa de cuidado, ele não pode ser largado, ele não pode ser jogado, igualzinho a arma de fogo. Pode largar a arma, pegar agora eu vou jogar água na calçada, lá na rua, lá, ou vou lá em algum lugar e jogo a arma. Tem que ter consequências para isso aí. Eu acho que tem que haver uma legislação mais severa para isso. Porque se não tiver uma legislação mais severa e uma fiscalização mais árdua em cima disso, nós não vamos resolver esse problema tão fácil e tão simples.
Eu vi que teve uma licitação recentemente, o município vai ter que construir um canil, né? E acho que ele estava sendo licitado, não sei se já houve vencedor ou não, acho que até a vereadora Tati talvez tenha acompanhado um pouquinho mais sobre esse assunto, que vai ser construído. Pelo que eu entendo e pelo que tenho ouvido falar aqui, o canil não é a solução, né? A solução seriam outros caminhos. Não sei se é o chip que é o caminho, mas eu acho que, até digo que o nosso prefeito, ele acabou de assumir recentemente, também não pode assumir todas o passado, né? E esse passado é longo. Eu lembro que o ex-prefeito Beto Faria, quando ele era, acho que vereador ainda, ele já esteve em Curitiba, em várias cidades, porque ele é veterinário, se preocupando com isso e não achou uma solução mágica para se resolver. Então já vem de longo tempo. Tablet, vereador, eu lembro que houve uma época em que um prefeito comprou um tablet para cada criança. Não sei se foi 5 mil, 6 mil tablets, mas foi esquecido de pôr internet e sistema para esse tablet funcionar. Sei, né? A Secretaria de Saúde também, uma época, comprou tablet e não veio os cabinhos. Então, vamos... né? Eu lembro que esse passo municipal, que a Prefeitura Municipal, pagou 2 vezes os vidros. Né? Eu lembro disso. Então, tem várias coisas que aconteceram aí. Mas a conscientização de que quem tem um cachorrinho, quem tem um animal, tem que cuidar do seu animal, não tenha dúvida nenhuma. Eu tenho 2 lá na minha casa. E viu, eu vou dizer que lá em casa ele é mais bem tratado do que eu, talvez. Tá? Porque primeiro é eles, depois vem o dono da casa. Mas enfim, eles têm local no sofá, eles têm tudo lá em casa. Eles são meio que primeiro é eles. Então eu adoro animal, eu gosto de animal. Então, sempre tive, sempre cuidei e sempre vou zelar pelos meus animais. Agora, cada um que está nos ouvindo nesse momento, eu sei que a grande maioria é zeloso, é cuidador, é atencioso, adora os animais. Mas tem uma minoria que faz um estrago na cidade de todos os municípios, do Brasil inteiro, nas cidades do Brasil inteiro, abandonando animais. Isso não pode acontecer. Consciência, né, minha gente? Consciência. E também vou voltar a frisar, os municípios devem se preocupar cada vez mais, inclusive o nosso, pela causa animal. Mas o Estado também tem que entrar nessa. E o federal também tem que entrar. A União também tem que pensar. Todos abraçados, conscientes, vamos melhorar essa situação. 100%? Não vi ainda. 100% quase em nada. Mas que pode se melhorar e diminuir esse índice muito, mas muito mesmo, vereador Maurício, é possível. Com consciência, com muita consciência. Né? Não adianta nós dizer, faça. Eu vou fazer e você faz a tua parte. Vamos fazer junto. Todos. Mas o meu voto é favorável com certeza, com toda certeza. Senhor presidente, a palavra aqui hoje parece que é responsabilidade, né? Quem tem seu cão, quem tem seu animal, que seja responsável por ele. E conscientização. Até onde, o vereador Vilmar Sudoski, nós podemos trabalhar com a questão da conscientização. Fui parceiro da vereadora Tati num projeto sobre essa questão para que nas escolas seja trabalhada a consciência animal. Nós temos que começar agora a cobrar e verificar se realmente está acontecendo isso. E quem sabe, a vereadora Tati, você que está mais envolvida, nós buscarmos exemplos em outros municípios e talvez em outros locais do estado, no Brasil todo, onde essa conscientização realmente deu resultado. Porque a roda já foi inventada, não tem que inventar outra coisa. Se tem locais onde o trabalho de conscientização que realmente deu resultado, nós temos que irmos atrás. Lembro que quando a gente estava na Secretaria de Educação, nós debatemos nessa casa por 10 anos como acabar com as filas para a matrícula de alunos nos CIs. Que a matrícula era na segunda-feira, começava, na quarta-feira já tinha gente acampada, quarta-feira anterior. E quando eu assumi
A secretaria, o que eu passei foi visitar secretarias do estado de Santa Catarina e ler bastante para buscar onde deu certo. E quem sabe se nós, sou teu parceiro nessa empreitada também, nós buscarmos estudar, quem sabe algum município do Brasil deu, quem sabe no exterior deu, o que foi feito, e aí nós passarmos para nossas escolas, porque passa pelas escolas. A melhor maneira de nós atingirmos as famílias é as escolas, porque as crianças, elas aprendem desde pequeno, é ali que começa o aprendizado, são eles que gostam dos animais, e a questão de proteção dos animais é bem sensível, as crianças vão vão assimilar, com certeza, se nós pudermos implantar uma política realmente de conscientização. Sou parceiro também no requerimento, mas principalmente no projeto do cadastramento, seria isso. Tudo é necessário. Voltando a falar da causa dos animais, hoje a gente vê na rua, como a vereadora tem falado, cães e cavalo, né? Há um tempo atrás a culpa era do tal de sacristão que andava na rua aí, mas ele já faleceu faz tempo. A culpa mesmo é do ser humano que não toma providência. E isso vai refletir aonde? No poder público. A vereadora tem falado corretamente. Saúde pública vem causando. A cachorrada anda fazendo as necessidades delas onde elas desejarem, né? E isso aí vem incomodando, mas também eles são os animais. Mas tem muita gente ainda que não é capaz de cuidar do seu próprio animal, deixa que a natureza se responsabilize e ainda maltrata, né? A gente tem observado muitos maltratos de animais. E isso é crime, existe lei, né? O problema que cai é no poder público. O dinheiro que é para ser investido em benefícios, né? Daqui a pouco vai ter que investir um dinheiro aí na causa animal, mas alguma coisa tem que se tomar providência, né? Coloque em votação o requerimento, já bastante discutido. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 176. Requerimento número 177 de 2022. De autoria das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho, Zenilda Lemos, Edodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e à senhora Cátia Oliscoves Munhoz, secretária municipal de saúde, considerando o contrato número 11 de 2022 com a empresa Mediclean Mariense Limitada, vencedor do pregão eletrônico Fundação Municipal de Saúde número 15 de 2022, que teve por objetivo contratar empresa especializada em prestação de serviço de consultas ambulatoriais de psiquiatria e pediatria. Requer as seguintes informações. Letra A. Quantas consultas ambulatoriais de psiquiatria e pediatria foram realizadas até a data da resposta deste requerimento? Letra B. Quem são os médicos, psiquiatra e pediatra, que estão realizando os atendimentos? Informar CRM e RQE. Letra C. Em qual espaço físico o pediatra está realizando os atendimentos? Letra D. Em análise, a declaração de qualificação técnica em cumprimento ao item 11.8.3 do edital de pregão eletrônico FMS número 15 de 2022, em consulta ao site portal.cfm.org.br, busca médicos. O médico Guido Neri Bassoli, CRM de Minas Gerais, 44.454, indicado pela empresa vencedora do certame, como médico psiquiatra à disposição para prestar os serviços ao município. Não possui nenhuma especialidade médica, ou seja, não é psiquiatra. Deste modo, solicita-se informações sobre a regularidade da contratação de tal empresa, visto que não cumpriu com os requisitos exigidos no edital. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra. Então, senhor presidente, já falamos aqui sobre questão de porte de armas, falamos sobre a causa animal e vamos falar agora então sobre saúde.
né? Temos diversos assuntos que chegam até nós aqui na Câmara, diversas denúncias. Somos todos 10 vereadores que precisam atender aí e representar todo um povo e todas as causas. Então, como uma causa não exclui a outra, falamos agora há pouco dos cães e vamos falar de saúde. Nos preocupa muito essa questão em relação ao atendimento psiquiátrico, porque tem várias pessoas que nos procuram, inclusive muitas vezes, e hoje eu tive uma pessoa que me procurou porque ela precisa de consulta com psiquiatra, porque ela não consegue trabalhar, ela está doente, precisa marcar uma perícia no INSS, não tem condições de marcar, de pagar um psiquiatra particular, e nós estamos enfrentando problemas em relação aos atendimentos psiquiátricos do CAPS. E hoje à tarde, nós 4 conversamos, nos reunimos aqui e estudamos a questão do procedimento, do processo licitatório para contratação de pediatra e de psiquiatra. E em consulta ao site do Conselho Regional de Medicina, nós não encontramos o RQE do psiquiatra. Nós digitamos o número do CRM dele e não conseguimos encontrar esse número do RQE, que é a questão da especialidade dele. Então, a empresa que foi contratada pelo município e, durante o processo de licitação e de contratação, apresentou uma declaração dizendo que tinha um psiquiatra e deu esse nome, nós não achamos lugar nenhum em que diga que ele realmente é psiquiatra. Então, nós estamos mandando esse requerimento para tentar entender o que está acontecendo, porque me causa estranheza o município contratar uma empresa, a empresa dizer que tem um psiquiatra e, de repente, a gente não conseguir encontrar esse RQE dele. Então, o médico é psiquiatra ou não é? Porque ele foi contratado, a empresa foi contratada como se o médico fosse. E já em seguida temos um requerimento ao CAPS também, solicitando informações sobre como que está sendo feito o atendimento dos pacientes. Porque os pacientes precisam de atendimento. E a gente sabe que muita gente não pode pagar e que é caro uma consulta particular. Então, esse é o motivo dos nossos requerimentos. Obrigada, senhor presidente. Está Senhor presidente. com a palavra, vereadora Juliana. Muito obrigada. Em relação a esse requerimento, a vereadora Tati bem falou, mas uma preocupação que eu tive foi observar que um requisito muito sério na licitação passou desapercebido, né? Porque uma das coisas que mais se verifica num pregão é se o atestado de qualificação técnica ele está ok. E nesse caso, não foi consultado se efetivamente o psiquiatra era um psiquiatra. E a gente pegou o número de CRM dele, colocamos ali no site do Conselho Federal de Medicina, e ele não tem especialidade de psiquiatra. E salvo qualquer equívoco, pelo menos as informações de alguns pacientes que vieram nos procurar, por isso que a gente perguntou para ter essa resposta oficial, é que até hoje, o contrato foi assinado há mais de 30 dias, e até hoje não tem psiquiatra para atender no município. Isso nos preocupou muito, porque várias empresas participaram do certame, inclusive outra empresa tinha ficado classificada em primeiro lugar, essa empresa fez recurso, e mesmo assim não foi observado esse critério, que era básico do edital de licitação. Então, foi algo que, no meu entender, foi muito preocupante. Muito sério isso. E mais sério ainda, porque o município já estava há meses sem psiquiatra. E aí, quando efetivamente se faz o processo licitatório, se contrata uma empresa, daí o profissional que foi disponibilizado não é um psiquiatra, isso não foi visto no momento da licitação, a gente não pode admitir esse tipo de problema. Isso é muito grave. Então, que venham as informações para a gente e que isso, eu até gostaria que essa resposta fosse com celeridade para que as providências fossem tomadas. Porque quem padece é o munícipe, é aquele que precisa do atendimento no CAPS. Isso é extremamente urgente. E também questionamos o pediatra, que era uma demanda, né, gigante do nosso município, e a gente não tem informação se realmente o pediatra já está trabalhando ou não. Então, que seja célere aí a resposta desse requerimento, que se faz muito importante para o nosso município, aí, psiquiatra e pediatra. Com certeza. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Maurício. rapidamente, só para
contribuir um pouquinho com a discussão. A senhora não tem certeza se houveram consultas, então? Vereador, as informações que a gente teve de pacientes e até de alguns servidores é que até hoje não teve. Só que como a gente não tem essa resposta oficial, a gente resolveu fazer o requerimento para ter oficialmente, se teve ou se não teve. Mas, a princípio, pelas informações que a gente recebeu, ainda não teve consulta com o psiquiatra. E esse contrato está assinado há mais de 30 dias. Mais de 30 dias. Então, que seja colocado um item E, como sugestão, se houve um pagamento em virtude desse contrato, se está assinado, não houve... Né? Perfeito, vereador. Se quiserem assinar junto, quem também tiver à disposição. Me coloco à disposição, porque o que a senhora fala... No meu modo de entender, é uma coisa gravíssima. Né? Você tem um contrato assinado para prestação de serviço e indicados médicos e ainda, segundo relatos, não houve consultas. Então, para ver se esse pagamento está sendo feito, um pagamento sem prestação de serviço não existe. Seja ele de R$1, de R$1.000, de quanto for, dinheiro público, fez, paga. Não fez, não paga. Então, solicito que se pudesse ser colocado um item E, senhor presidente, esse requerimento. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, muito bem feita a tua colocação, vereador Maurício Zimmermann, porque todos os dias nós recebemos inúmeras queixas com relação a esse atendimento do psiquiatra. Sabemos que ele compõe uma equipe do CAPS, mas é o psiquiatra o responsável pela medicação. E nós sabemos que existem muitas pessoas... muitos pacientes que estão aguardando o psiquiatra para até a troca de medicação. Nós sabemos como é sensível a saúde mental. Várias doenças decorrentes, principalmente pós-pandemia. Esse assunto, vereadora Tati Carvalho, também já é um assunto recorrente aqui nessa Câmara de Vereadores. Nós sabemos a demanda, vereador Maurício. Hoje ainda, inclusive, teve uma paciente que nos procurou, vereadora Tati, através de mensagem, relatando justamente isso. Ela está afastada do seu trabalho há um longo tempo, ela precisa comparecer na perícia médica, mas ela precisa comparecer lá com laudos de médico especialista que esteja acompanhando o caso, para que então possa passar pela perícia do INSS para ver se vai ter validade, continuidade, seu benefício ou não. Veja a seriedade de tudo isso. Ela relatando hoje para nós, através de mensagem, que ela está há meses aguardando a perícia médica. Ou seja, ela deve estar sendo acompanhada pela equipe do CAPS. Ok. Mas quem que vai dar o laudo, o atestado? O médico psiquiatra. Então, ela está aguardando há meses a perícia e se ela for para a perícia sem o atestado médico, ela vai voltar novamente para uma fila e vai ficar aguardando mais quantos meses. Então, são todos os dias muitas queixas que chegam, muitas pessoas adoecidas da cidade, do interior. Nós temos um centro de atendimento psicossocial que precisa ser tratado com a qualidade que os pacientes merecem. Então, está aberto esse requerimento para os demais vereadores assinarem também. E como a vereadora Tati falou, nós, representantes do povo, nós precisamos estar atentos às queixas, às necessidades. Nós somos aqui os fiscais das políticas públicas. Então, esse assunto do CAPS é um assunto que já esteve em pauta em outras sessões, que retorna agora mais uma vez, porque temos um contrato há 30 dias assinado, um contrato que hoje, nos debruçando sobre ele, esses 4 vereadores aqui, nos deixou preocupados, porque sabemos a importância, e para estar no CAPS, o contrato diz que foi licitado um médico psiquiatra. Então, nós exigimos que assim o seja. Era isso, senhor presidente.
Muito bem. A pergunta e a sugestão que o vereador Maurício acabou de fazer, o que estava na ponta da língua para que eu fizesse também. Vocês receberam uma denúncia por parte de um ou uma servidora, né? E uma reclamação de um paciente. Esta denúncia que este servidor ou que esta servidora fez a Vossas Excelência é uma denúncia gravíssima. Porque isso, se de fato ocorreu. Não pode acontecer isso. Mas a sugestão é que se foi pago a empresa que foi contratada e não foi prestado serviço, né, então é o item que vai ser colocado ali. Eu faço questão de assinar esse requerimento, porque isso faz parte de uma fiscalização e nós precisamos ser informados porque estamos aqui para fiscalizar. E a Vossa Excelência receberam. Até o momento é um boato, mas é uma denúncia gravíssima. É por parte desse servidor ou dessa servidora que vos informou. Coloco em votação o requerimento e os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 177. Requerimento número 178 de 2022. De autoria das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho, Zenilda Lemos e Dodil Marcos Homer, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao CAPS, solicitando as seguintes informações. Letra A. O CAPS se encontra sem psiquiatra para atendimento dos pacientes? Se sim, desde quando? Letra B. Quantas pessoas estão aguardando consulta com médico psiquiatra? Letra C. A empresa Mediclin Mariense Limitada disponibilizou ou está disponibilizando médico psiquiatra para atendimento no CAPS? Se está disponibilizando, com qual frequência mensal? Tem discussão? Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, contrários se manifestem. Requerimento 178 está aprovado. Sem mais requerimentos. E mais um requerimento. Desculpe, senhor presidente. Requerimento número 179 e 180 de 2022. De autoria do edil Marcos Homer, das vereadoras Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos, requerem que seja encaminhado ofício à senhora Adilena Adrat, engenheira responsável pelo DENIT Mafra, ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Roberto da Silva Caetano, diretor do DETRACAN, solicitando a remoção da placa "Proibido virar à esquerda", recentemente instalada no acesso da rua Marechal Deodoro, a BR-280. Esta solicitação se justifica pelas diversas reclamações dos moradores que ali residem, uma vez que a proibição dificulta o trânsito dos moradores, familiares e interessados entre os bairros e o centro de Canoinhas. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcos. Então, essa placa já é motivo de discussão há alguns dias, desde que ela foi colocada. Nós, pessoalmente, já fomos apurar os fatos e ver de quem foi a responsabilidade. Até hoje de tarde, eu com a vereadora Juliana ainda debatíamos sobre isso. O que veio a nossa informação, né? Até algumas informações que vieram até nós conflitavam e depois, agora à tarde, um pouquinho antes de chegar à sessão, tive contato com o Gil, responsável pela empresa Apia, que é prestadora de serviço terceirizado para o DENIT, que chegou até a empresa um requerimento não, um ofício, né, do DENIT, comunicando a eles que foi solicitado pelo município de Canoinhas a colocação de uma placa naquele local. Então essa é a história que chegou até a pessoa que colocou a placa de fato no lugar, né? Todos sabemos que aquela rótula ali é de jurisdição do DENIT. Por mais que um outro órgão tivesse colocado a placa, a remoção vai ter que ser feita pelo DENIT. É a responsabilidade deles, eles vão ter que remover. E qual que é o problema real dessa placa? Primeiro de tudo, existem vários moradores do outro lado. Supostamente essa placa foi colocada de uma maneira errada, era para ser em uma outra direção. Porém, naquele trecho sempre existem policiais rodoviários que estão ali. Se o teu carro
for flagrado fazendo o translado de um lado ao outro da pista, você vai ser multado. Inclusive, a própria câmera daquela lombada eletrônica pega ali. Ela tem um ângulo de visão que chega até ali. Então, possivelmente até eu já tenha sido multado. E o que é o mais triste é porque tem vários moradores e o contorno, eu fiz a medição hoje, dá 2,7 km se você for ter que ir até o portal e fazer o retorno. Então, 2,7 km, se você for ir e voltar, já dá 5 e pouco, 7 km, que é 1 litro de combustível. É o quê? R$10, tô brincando, mas é quase 7 e pouco. Então, pense isso todo dia para o trabalhador. Né? Então isso é complicado. Não, a gente faz a conta mesmo aqui porque hoje, infelizmente, o maior problema do brasileiro é o orçamento e pronto, acabou. Tem pessoas que estão deixando o carro na garagem e indo trabalhar de bicicleta por causa do preço do combustível. E a gente, por causa de um erro desse, banal, a gente está penalizando mais o contribuinte. Isso é triste, gente. Então, se houve um erro e de quem foi, a gente não quer saber. Né? A gente não quer saber quem matou a Odete Reutemann. A gente quer aqui que seja removida aquela placa e que as pessoas possam atravessar lá tranquilo, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma multa e que realmente que possam sair das suas casas com tranquilidade e na legalidade. Seria isso. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Esse local e essa rua, vereador Romer, é uma das ruas mais antigas do município de Canoinhas. Ali era a antiga estrada que vinha de Major Vieira, passava por ali, um bairro grande que tem ali, dá acesso ao centro da cidade. O DENIT tem que repensar o que ele vai fazer ali. Ali não está certo, não está legal e não é de hoje, faz bastante tempo. Em outras oportunidades, em outros mandatos, a gente já discutiu sobre esse assunto e não foi tomado alguma decisão em virtude de fazer algumas modificações, mas precisa modificar ali, viu? Ali nós temos um bairro grande do outro lado e se não for por ali, eu não sei para onde é que vai conseguir ter acesso. Então acho que o DENIT, ele tem que repensar, já melhorou com aquele redutor de velocidade que foi colocado ali, eu acho que isso já está ajudando, mas ele ainda é um redutor, se eu não estou equivocado, ainda com 60 por hora, né? Eu não lembro agora, vereador Romer. 60, né? Eu não sei se era 40, 60, eu acho que talvez tinha que ser ali, tinha que ser 40, até porque as pessoas vão atravessar ali, elas moram do lado de lá, elas vão vir para o centro e vão entrar na pista. Enquanto alguma coisa não mexer, vai ter que ser repensado ali. É bem importante esse requerimento e que precisa ser tomada uma atitude de forma diferente pelo próprio DENIT. A engenharia do DENIT tem que vir ali e fazer um reestudo e melhorar. E não é de hoje que isso está errado. Melhorou com o redutor? Melhorou. Mas acho que a velocidade tinha que ser mais baixa ainda ali naquele local e ver o que pode ser feito. Temos problema com carreta. Uma carreta, por exemplo, um caminhão grande, não consegue passar ali. Tem canteiros que talvez podia ser tirado dali, não precisava aqueles canteiros, mas poderia dar espaço para uma manobra melhor. Enfim, não sou eu, engenheiro de trânsito, que vou dar opinião no que se fazer. Mas que pode se fazer e pode se melhorar, certeza absoluta. Coloco em votação o requerimento. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado. Requerimento número 181 de 2022. De autoria do Edil Marcos Romer e dos vereadores Juliana Maciel, Tati Carvalho e Zenilda Lemos, requerem que seja encaminhado ofício ao senhor William Godoy, prefeito em exercício, e ao senhor Luiz César Sacker, secretário municipal de planejamento, solicitando o relatório dos pedidos de aterro nas áreas alagadiças que compreendem as margens e várzeas do rio Canoinhas e Água Verde, bem como os nomes dos fiscais que autorizaram tais intervenções. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador. Então, nós estamos saindo de um período de chuvas constantes e quem é morador realmente sabe a realidade do seu bairro, da sua terra. E tem muitos moradores que me procuraram com um pouco de medo porque observaram que realmente a água subiu um pouco mais se comparado a outros períodos que eles tiveram de chuvas idênticos a esse. Então, a gente observa que tem alguns trechos do rio, inclusive a própria prefeitura queria fazer um parque lá onde é uma área alagatiça, então isso causa preocupação. Se você já é morador, você tem realmente essa preocupação.
Se a água ela tá subindo mais rápido, realmente tem que ter algum motivo, né? Então, você faz o comparatório, são moradores que estão lá há 70 anos, conversei com o senhor, ele tem 84 anos e ele falou para mim, ó, Romer, já tivemos chuvas semelhantes a essa e a água não chegou até. Eles têm aquelas marcas que eles colocam na mente deles, né, que por elas eles se baseiam e a água ela não chegou tão rápido até essa marca aqui. Então alguma coisa está acontecendo. Então a gente quer saber realmente, porque foram feitos vários aterros ali, a gente compreende que o desenvolvimento chega, mas tem um limite entre a natureza e o desenvolvimento, né? O que é da natureza a gente tem que respeitar muitas vezes e a resposta sempre vem em forma de tragédia. Então é melhor que a gente saiba o que foi feito, o que foi regularizado, qual é o motivo para ser regularizado e o impacto que isso vai tomar nas vidas dos canoinhenses. Seria isso. Coloco em votação o requerimento 181. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento. Agora sim, senhor presidente, sem mais requerimentos. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Vilmar. eu até pensei em fazer, mas quando eu lembrei disso e me preocupei com esse assunto, o horário de fazer os requerimentos já passou. Mas eu vou fazer um comentário, senhor presidente, sobre esse assunto e talvez a nossa assessoria pode fazer para amanhã e até para que se pense um pouquinho melhor nessa discussão. Nós temos o plano diretor, os projetos do plano diretor que chegaram, que eu ainda não li, sou bem sincero, porque é bastante, né? Não sei se algum dos senhores conseguiu ler, em função dos trabalhos que nós estamos tendo nos últimos dias aí, que são intensos e muitos. Mas eu diria, se nós pudéssemos, senhor presidente, encaminhar as entidades que a nossa assessoria legislativa fizesse o encaminhamento às entidades, CREA, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, Sindiloja, os sindicatos, enfim, as entidades de classes, para que eles possam ir lendo, porque eles vão querer opinar, vão querer discutir, e que seja antecipado isso para eles. Eu sei que está disponível no site da casa, mas se encaminhar e pedir para que faça-se uma distribuição entre os associados, entre os interessados, as próprias imobiliárias, enfim, todos aqueles que têm de alguma forma um envolvimento, que já vão recebendo esses projetos, vão lendo, e se tiver algo que precisa ser alterado, que precisa ser modificado, que precisa ser revisto, que vá se pontuando isso, para que a hora que nós, acredito que a partir do mês de julho, de uma altura de julho, nós vamos focar aí sim em cima do plano diretor, que essas ideias já vão chegando, que essas discussões elas já vêm meio colocadas, porque eu diria que 90% ou 95% está certo e está correto, mas precisa ler tudo para achar os 5% ou 2% ou 1% que precisa ser alterado e discutido antes de alterar, obviamente, né? E senão essa discussão vai ficar muito longa, senhor presidente, e em alguma discussão que nós possamos fazer aqui, seja com os profissionais das áreas, ou seja, uma audiência pública ou algo nesse sentido, que ele já venha meio com as pessoas tendo um bom entendimento e sabendo o que compõe o plano diretor, o que precisa ser alterado, né, de forma que seja bem eficaz e que vá atender a grande maioria. Então, de uma forma assim, quero fazer esse comentário e solicitar que o senhor determine a Secretaria Legislativa e que possa encaminhar o maior número possível de entidades e pessoas interessadas nesse assunto. Tá certo? Muito obrigado. Muito bem, esse assunto eu peço que no dia da manhã, na reunião das comissões, vocês tratem desse assunto e destinem aí as cópias aí para as entidades aí que possam fazer parte e contribuir com o plano diretor. Passamos às explicações pessoais. Solicito que o primeiro secretário informe se tem vereadores inscritos para fazer uso, para falar sobre matérias pessoais. Somente o vereador Fabiano Freitas. Senhor presidente, nobres vereadores, canoenses que nos assistem presencialmente e pelas mídias sociais. Primeiramente, quero dar os parabéns ao presidente André Rosa, hoje, do clube Cacetiro Major Tomás Vieira. É um grande orgulho para nós entre ser Canoinhas e Três Barras, mas consideramos canoinhenses. Quantos troféus e quanto nome de Canoinhas já foi levado
ao Brasil inteiro pelos campeonatos e pelos atiradores que foram premiados em primeiro e segundo lugar pelas equipes e continua sendo até hoje. Eu acompanho um pouco. E leva o nome da nossa cidade junto. E isso é uma coisa que tem que agradecer aos participantes, ao atual presidente, aos que voltaram com o clube na época também, que ficou um tempo parado. E deixar também para o presidente, e talvez para o seu Calazan também, deixar a rádio de Planalto Major Vieira à disposição. Se o senhor quiser dar uma explanação, que eu acho que é a importância na cidade do interior, porque a gente, a maioria vê muita mídia, né? As mídias de televisão, televisionadas, e não condiz sempre com a realidade. Sendo até que esse assunto é um assunto tão polêmico, que até foi feito um plebiscito e o presidente, na época, não quis nem atender o plebiscito, de tão contra que ele era. E hoje nós temos pelo menos um presidente que está a fim de tornar realidade o sonho da maioria dos brasileiros. Então o convite está feito aí. E também, como o senhor comentou, que algumas câmaras de vereadores têm os seus projetos orgânicos, seus próprios projetos. Quem sabe o senhor também não auxilia em ser feito para a nossa cidade um projeto. Eu acredito que a maioria de todos também assinaria junto esse projeto, se fosse o caso de facilitar ou para melhorar a parte de armamento. Aproveitando o gancho, senhor presidente, já que o vereador Sudowski comentou, esse plano diretor é uma coisa que nós temos que ver com uma urgência muito grande. Porque hoje o que está acontecendo? Na Celesc, hoje, se você desligar a luz da sua casa, você vai enfrentar no mínimo 10 dias para poder ter a regularização dela novamente, vereador Vilmar. Porque hoje eles pedem para a prefeitura, até se a área de APP ou não, precisa a matrícula atualizada, precisa uma série de documentos que se tornem não inviável, porque a pessoa tem que ligar a luz, mas é 10 dias, porque a prefeitura tem 5 dias para apresentar, a Casan tem não sei mais quantos dias, você tem que pegar no registro de imóveis, a documentação do registro em dia. Então, hoje está, enquanto nós não apresentarmos isso, e desculpa não, e o que eles falaram, que só vai ser regularizado isso a partir do momento que a Prefeitura Municipal de Canoinhas entregar o seu plano diretor. Senão, principalmente para quem tem as casas de aluguel, isso é uma coisa que ficou... Tem gente que mora em Curitiba, tudo, nós temos imobiliário ali, então eles vêm ali, é 15 dias, eles deixam de alugar, a pessoa desiste. Porque você tem que vir na Prefeitura para dizer que é casa aqui no centro, que todo mundo sabe que é no centro. Não é a área da APP, é uma coisa meio complicada, né? Mas, enfim, então, vamos tratar de forma rápida, mas com bastante inteligência, pensar num plano diretor para o futuro, como já falamos em outras vezes, de 10 anos para frente. Então era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu quero aqui agradecer a presença dos pessoal do Clube do Tiro, né? E a presença do nosso amigo que sempre está aqui, o nosso amigo Geraldo, também, hoje também, já ali o nosso amigo Larson. Aqueles que nos acompanharam pela internet, desejo a todos uma boa noite e nada mais à venda para tal, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra para o dia 21 às 19 horas. Uma boa noite a todos.